desses livros. E falando um pouquinho desse livro para vocês, que é o nosso intuito de hoje, esse livro ele traz 30 capítulos. Cada capítulo aborda um tema, não é? E esse livro aborda temas como, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês e vou ler para quem está em casa: amor, caridade, verdade, alegria, depressão, morte, conquistas da ciência e tantos outros temas. E Joana, gente, ela é muito didática, ela é muito pedagógica. Então a gente às vezes pensa assim, onde é que Joana quer chegar com tantos temas que às vezes a gente entende, a gente pensa que um não conversa com o outro. Mas no final a gente se surpreende e como ela nos leva, como ela nos conduz ao caminho, que é o caminho de Jesus, né? Então, dito isso, o título do livro é Entrega-te a Deus, e a gente começa a se perguntar, porque ler Joana é um constante autoquestionamento. A gente lê Joana e a gente começa a se fazer perguntas a todo momento, porque essa é a proposta de Joana de Ângeles. Então a gente se pergunta, entregar-se a Deus, o que é? Se a gente tivesse aqui um tempo maior, por exemplo, e se fosse a proposta, que não é, eu pediria a vocês para perguntar para o coleguinha do lado, né? Então, entregar a Deus, entregar-se a Deus, o que isso significa para você? Com certeza, a gente teria aqui um número vasto de respostas, bem diferenciadas. Porque se entregar a Deus depende do que a gente entende do que isso significa, não é? Depende daquilo que a gente viveu, depende do nosso arcabouço de experiências, de entendimento. Então, como a proposta não é essa, vamos enxugar um pouquinho. Aí eu fui recorrer a esse rapaz aqui, alguém conhece? O dicionário. Aurélio. Quando a gente abre um dicionário, a gente se assusta, porque uma palavrinha tem várias definições. Aí eu pesquei só duas, certo? Então vamos ler juntos. Entregar, o que significa? Primeira definição: passar para as mãos de alguém. Dar algo a alguém. Segunda definição: dar para que alguém proteja, cuide, cuidar. Então, o que é que a gente entende? Se eu me entrego a Deus, eu me passo para as mãos dele. Eu me coloco aos cuidados dele, para que ele me guie, para que ele me proteja. E aí a gente se pergunta, me proteger de quem? Do outro ou de mim mesma? São esses questionamentos e tantos outros que Joana nos faz a todo momento, não é? E quando a gente pensa em se entregar a Deus, a gente primeiro precisa ter em mente onde Ele está. Porque se eu preciso me entregar a Ele, aonde eu vou encontrá-lo para que eu possa fazer essa entrega, não é? E pensando sobre isso, a gente recorre a Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, quando essa passagem acontece. Vou ler para vocês. E interrogado pelos fariseus, Jesus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E o que é que a gente entende mais uma vez? Se o reino de Deus está entre nós, ele está nessa ligação, nessa relação que nós estabelecemos com o outro. Quando a gente busca o sagrado nas relações que temos com o próximo, seja ele quem for. E ele também está entre nós, no sentido de estar dentro de cada um de nós, em nós. E quando a gente aceita esse convite de Joana, que é um convite de olhar para dentro, de autoencontro, de autoconhecimento, a gente começa a buscar, a descobrir coisas que estão muitas vezes bagunçadinhas dentro da gente, não é? E a partir daí a gente começa aos poucos a galgar esses passos e fazer essa entrega a Deus, não é? E depois de falado isso, a gente vai para o primeiro capítulo que a gente vai abordar aqui hoje,
Como eu falei, são 30 capítulos. Não se preocupem, não vou ler um por um para vocês, certo? Mas a gente vai falar um tanto superficialmente sobre 3 deles apenas, tá bom? O primeiro que a gente vai abordar, e é curiosamente o primeiro capítulo do livro, se chama As Bênçãos de Deus. E aí a gente se pergunta, quais são elas? É fácil responder? Para mim, se você perguntar quais são as bênçãos de Deus, eu imediatamente respondo assim, bênção de Deus para mim é a minha família, é a saúde, é o meu trabalho que me dá o sustento, né? São os livramentos que acontecem comigo diariamente, que muitas vezes eu nem percebo, mas que eu consigo sair de casa de manhã e chegar em casa à noite sã e salva, né? Cansada, mas feliz. São as pessoas que fazem parte da minha vida, os meus amigos, né? Tem sempre aquele ou aqueles amigos que a gente pensa, essa pessoa faz diferença na minha vida, essa pessoa é uma bênção na minha vida. Ela, na minha vida, faz o meu caminho mais fácil e melhor. Isso é bênção. Não tirando o mérito de tudo isso que a gente enumerou aqui, mas Joana, minha gente, Joana é Joana, né? Ela vai do micro ao macrocosmos muito rapidamente. Então, ela cita nesse capítulo algumas coisinhas que também são bênção de Deus e que a gente nem percebe muitas vezes ou não pensa sobre. Então, eu vou apenas citar 3 pontos, pequenos pontos, que ela coloca como bênção de Deus. O primeiro deles é esse aqui. Os espaços infinitos. Que as bênçãos de Deus, que Deus não se encontra só no orbe terrestre, nessa bolinha azul no meio do espaço. Deus está por toda a parte. Tudo é criação dele, tudo é manifestação divina. Isso é bênção de Deus. O segundo pontinho, pequenininho, que ela relata, que ela mostra, é o genoma humano. Esse DNA que a gente carrega, essa impressão digital divina que cada um de nós tem. E um terceiro, que são os buracos negros, cujo intuito é mostrar que até aquilo que a gente ainda não entende, não compreende, já que os buracos negros ainda são um mistério para a humanidade, né? Mas tem a sua razão de ser, também são obras da divindade, também é Deus, também é bênção. E aí ela conclui dizendo o seguinte, que tudo são bênçãos na natureza. Tudo. Estar aqui com vocês, ter uma troca com pessoas queridas, isso é bênção, né? E quando a gente começa a entender que bênção é troca, bênção é vivência, bênção é tudo que a divindade toca e cria, a gente começa a ter um entendimento maior sobre o que é Deus, essa inteligência suprema, né? Antes de Jesus, a gente tinha um Deus que era um Deus vingativo, um Deus bárbaro, um Deus reativo, um Deus que segregava as pessoas, um Deus que condenava. E depois dele? Depois dele a gente tem esse Deus. Esse Deus que ele nos ensinou a chamar de Abba. Abba não é nem pai, gente. Abba é papai. Para nós do Nordeste é painho, não é? É um carinho. É a gente se colocar como filho de Deus, filhos de Deus que nós somos. Então, Jesus nos mostrou, nos apresentou esse Deus de amor, esse Deus de acolhimento, esse Deus de perdão, de aceitação, porque esse Deus sabe quem nós estamos sendo no momento e quem nós seremos, passo a passo, encarnações afora. Não é? Foi esse o Deus que ele nos apresentou. E com isso em mente, que Joana nos apresenta tão lindamente nesse capítulo, a gente começa a entender que como Deus está em toda parte, a gente vai encontrá-lo em todo momento. E para provar isso, ela nos conta uma historinha nesse capítulo. E eu amo contar história, certo? Então vou contextualizar vocês da historinha. Usem a imaginação, tá certo? Vamos imaginar e depois que eu contextualizar, a gente vai ler o diálogo que ocorre nessa história. Combinado? Então, vamos lá. Imagine agora um dia ensolarado, quente, um céu azul, uma grande plantação de trigo vasta, vento levando as plantações para lá e para cá. E no meio dessa plantação
tem um camponês, um jovem senhor, vestido de forma muito simples, roupas leves, até porque está calor, né? Um chapéu de palha que protege a sua pele do sol, trabalhando feliz, usando o seu instrumento de trabalho, o cabo da enxada. Observando essa cena mais distante, tem um cidadão muito bem-sucedido da capital, um empresário muito bem vestido, muito materialista, um tanto provocativo, desafiador. E ele observa aquela cena e ele diz: vamos fazer uma pergunta para esse camponês, vamos ver como é que ele responde, como é que ele vai se sair dessa. E aí, esse empresário se aproxima do camponês e faz a seguinte pergunta, que o diálogo a gente vai acompanhar agora. Vamos ver? Ele chega e pergunta: camponês, tu crês em Deus? Sim, Senhor, eu creio em Deus. Então, nesta manhã maravilhosa, mostra-me um lugar onde Deus se encontra. E sorriu sarcástico. O homem humilde olhou em volta, enquanto se apoiava ao cabo da enxada, e depois, com naturalidade, respondeu: Senhor, eu não sou capaz de mostrar um lugar onde Deus se encontra nesta paisagem iluminada. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Deus não está. Quando eu li, eu me perguntei, será que ele conseguiu responder, gente? Não saberemos. Depois disso, Joana conclui dizendo o seguinte: Deus se encontra em toda parte, onde quer que se apresente a sua obra. Se a gente passar a entender isso, se a gente passar a ver Deus da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, se a gente passar a ver que Deus está em toda parte, inclusive naquele irmão que eu não suporto, que eu não gosto, isso vai me ajudar a começar a fazer a minha entrega a Deus. E acredite, as minhas relações, mesmo com aqueles que são tão difíceis para mim, ainda vão ser facilitadas, não é? E aí, com isso, antes de concluir o capítulo, ela ainda nos conta uma passagem da vida desse senhor aqui, chamado Carl Jung, psiquiatra e psicanalista suíço. Ela não contextualiza a situação, até fiquei curiosa. Mas não briguei muito com Joana quanto a isso, não. Perdoei ela. No entanto, ela diz o seguinte, que alguém se aproximou de Carl Jung e fez a seguinte pergunta para ele, num tom também desafiador, provocativo, que nem o camponês e o empresário da historinha. E a pergunta foi essa: o senhor acredita em Deus? E Carl Jung, para surpreender a todos, disse o seguinte: eu não acredito, eu sei. E com base nessa resposta de Jung, Joana, gente, sempre que termina um capítulo, ela deixa uma frase destacada ao final de cada capítulo. Eu acredito que é para ser uma ajuda para nós. Porque caso a gente se distraia ou não guarde nada do que ela disse naquele capítulo, ao menos aquela frase vai ficar e vai germinar um pouquinho dentro da gente. Pelo menos esse deve ser o intuito. E com base nessa resposta que Jung deu, Joana faz o seguinte comentário: saber é para sempre, enquanto crer é transitório. E depois que ela diz isso, ela faz eu entendo como uma recomendação para todos nós. E ela diz o seguinte: vive de tal forma que te encontres perfeitamente em sintonia com as bênçãos de Deus, onde te encontres e diante do que faças. Então, pensando um pouquinho sobre isso que ela nos diz, crer é transitório, e é verdade. A gente crê numa pessoa hoje, amanhã ela nos engana, nos trapaceia por alguma razão, por ignorância qualquer. E a gente se decepciona, se desaponta, deixa de acreditar. E para voltar a confiar é um trabalho laborioso, né? Uma caminhada longa. Enquanto que saber se eu sei, se eu me conheço, se eu sei que eu sou filha de Deus, se eu sei que eu tenho um Pai que está dentro e fora de mim a todo momento, me buscando e querendo que eu o encontre, isso ninguém tira de mim. Eu sei. Né? Não é transitório. E quando ela fala assim,
vive perfeitamente em sintonia com as bênçãos de Deus, quem é do meu tempo, lembra que quando a gente escutava rádio, tinha um seletorzinho. E para a gente mudar de uma estação para outra, tinha que ter um pouco de paciência. Porque para achar a tal da frequência correta, era um chiado. Não tentava, não conseguia, até depois de alguns minutos árduos, conseguimos achar aquela frequência perfeita. Isso é sintonia. Sintonia é a gente dedicar tempo, é a gente investir do nosso pensamento, da nossa intenção, das nossas atitudes, para que essa frequência se estabilize e, de fato, perdure e aconteça. Seja no trabalho, seja entre os nossos amigos, relacionamentos, amores, seja o que for. Tudo que exige sintonia exige investimento de tempo. Então, que a gente possa levar essa mensagem de que Deus não está ali, o nosso Pai, apenas quando o teto cai sobre a nossa cabeça. Deus precisa e quer e está conosco a todo momento. A gente aqui precisa convidá-lo também para os nossos momentos felizes, para ver um pôr do sol com a gente, para tomar um cafezinho, para sorrir. E quando a gente consegue fazer isso, a gente começa, então, a perceber e aceitar as bênçãos de Deus que estão em toda parte na nossa vida. E assim Joana encerra esse capítulo, e a gente lembra que Joana faz um convite ao autoencontro, né? Joana é audaciosa, ela quer que a gente olhe para dentro da gente. E quando a gente aceita as bênçãos de Deus, a gente começa, então, a olhar para dentro. Ok, vou aceitar esse convite. E a gente começa a ver o que está adoecido dentro de nós, o que está bagunçado. E uma das coisas, que é o segundo capítulo que ela aborda, que está adoecida na gente, é a nossa agressividade. Alguém tem agressividade? A gente não, né? Aqui ninguém tem agressividade, não. Mas caso alguém tenha, alguém que a gente conhece tenha, agressividade também tem definição no dicionário, gente. Eu peguei só uma, tá? Essa é a definição. Tendência a atacar, a provocar. E quando a gente começa a ler esse capítulo, Joana diz o seguinte, vamos ver, ela fala assim: vivem-se na atualidade os dias de descontrole emocional e espiritual no querido orbe terrestre. Então ela quer nos dizer que as pessoas não se suportam mais, que as pessoas discutem pelos motivos mais irrelevantes, que dali a 5 minutos, se a gente respirasse, não faria a menor diferença. Já viram isso acontecer? Não, né? Isso não acontece. Então a gente se pergunta, quando a gente lê aqui, descontrole emocional, o que é isso? Desequilíbrio, descontrole emocional. Então, isso se dá quando a gente tem mudanças constantes de humor, quando a gente oscila muito e de forma desproporcional aos imprevistos que nos ocorrem negativamente no dia a dia. Isso é descontrole emocional. E aí, como a gente faz sempre muitas perguntas ao ler Joana, a gente se pergunta, o que é que me descontrola? O que é que me tira do eixo? E por que que isso me tira do eixo? Por que é que isso desperta algo em mim que se torna agressivo? É importante a gente se perguntar isso, né? E aí ela nos dá alguns fatores que ela chama de fatores sociológicos que geram essa agressividade em todos nós. Então eu vou ler alguns que ela cita no livro para vocês. O primeiro seria fugacidade de todas as coisas. Hoje em dia, se um dia tiver 24 horas, é pouco. Concordam? Se tiver 48 horas, ainda vai ser pouco. A gente planta uma semente de manhã e quer a árvore dando frutos à noite. A gente quer tudo rápido. Até o áudio do WhatsApp agora a gente ouve em velocidade 2. Eu estou incluída nisso, né? Celeridade do relógio, não dá tempo para nada. E isso gera medo, medo gera agressividade, solidão, as pessoas não se relacionam mais. Ansiedade, relacionamentos sem afetividade real. A gente vê as pessoas que
que têm tudo para serem felizes, viverem uma vida harmônica, tem tudo, só não tem afeto. E a gente se pergunta por quê e como aquilo funciona, né? A ausência de diálogos domésticos saudáveis e tantos outros. A gente pensa o seguinte, a gente acorda às 6 da manhã, vai trabalhar, vai estudar, passa o dia fora, chega em casa cansado, janta, toma um banho e não tem mais força para trocar com o outro. A gente não tem mais disposição para conversar com quem mora debaixo do mesmo teto que nós, né? E isso é algo doentio, e isso acaba nos causando momentos de raiva, de impaciência, que às vezes a gente nem sabe de onde surgiu. E aí é que está essa agressividade, desses fatores sociológicos que nos afetam, e a gente sequer tem consciência deles. E aí a gente se pergunta, como resolver? Porque se Joana apresenta o problema, a agressividade, mostra como é que ela se desenvolve com cada um de nós. E agora a solução? Porque não adianta mostrar problema sem solução, né? Ela é completa, gente. Ela mostra a solução. E ela diz o seguinte, faça a viagem de volta. Como é que a gente faz essa viagem? Que trem que pega para fazer essa viagem, né? Vamos ler o que ela nos diz? Vou ler para vocês. Sofrido, o ser humano ver-se-á compelido a fazer a viagem de volta às questões simples e afáveis, à amizade e à ternura, qual filho pródigo de retorno ao lar paterno após as extravagantes experiências que se permitiu. Então, quando a gente vê essa questão de volta às questões simples e afáveis, amizade e ternura, a gente vê que Joana escreve de forma tão linda que às vezes a gente pensa assim, nossa, isso é quase uma poesia, quase um poema, tão lírico, e fica uma coisa um tanto distanciada. Mas não é. E eu vou mostrar a vocês que não, dando um exemplo bem simplesinho, bem do cotidiano da minha família que ocorreu. Então a gente sabe que há bem pouco tempo atrás, a gente estava num período assim até bem conturbado no Brasil e no mundo. E isso nos afetou em diferentes níveis, né? A todos nós. E isso afetou também a minha família. E afetou também os grupos de WhatsApp da minha família, né? E antes pessoas que nunca trocaram farpas, nunca se desentenderam, nunca brigaram, passaram a fazer um certo fogo cruzado também no grupo de WhatsApp. Chega um momento em que a gente até silencia aquele grupo para nem olhar muito, com muita frequência, não se envolver tanto. Só que às vezes a curiosidade fala mais alto e a gente vai lá olhar. E num belo dia, num desses momentos de curiosidade, eu fui lá olhar. E lá em cima, no cantinho, tem assim, fulano está digitando uma mensagem. Não é assim? E eu pensei, meu Deus, logo esse meu primo, ele é tão tranquilo, tão apaziguado, um doce. Por que que ele vai se meter nisso? Mas meu querido primo não me decepcionou. Daqui a pouco, ele manda a mensagem. E a mensagem dele era um videoclipe do Elvis Presley. Mais tarde foi um videoclipe do Michael Jackson. E o fogo cruzado rolando. Depois foi uma receita de bolo da Ana Maria Braga. Ainda não testei, estou devendo. Lá para as tantas, foi um forró do Luiz Gonzaga. E no final da noite, para coroar, foi uma música clássica. E disse, boa noite. Nem preciso dizer que ele é um dos únicos que não brigou, que não desrespeitou, que não cortou laços com ninguém da família. Um dos únicos. E é esse o convite que ela nos faz aqui, quando ela nos diz voltar às questões simples, voltar às questões afáveis, à amizade, à ternura, a levar a vida com leveza. São nesses momentos de sutileza que a gente coloca em prática o que a gente vê nessas leituras, né? E para concluir esse capítulo, Joana diz o seguinte, veja só, a agressividade infeliz é doença passageira. Ainda bem que é passageira, né, gente? E no final, ela nos faz o que eu entendo como ser uma súplica.
A outra era uma recomendação. Nessa eu entendo como súplica, porque vejamos as palavras que ela usa. Ela diz assim: suavemente permite que a mansidão domine os territórios das tuas emoções. Então, se a agressividade é infeliz e é doença, ela nos dá a chave para encontrarmos essa cura. Ela diz assim, suavemente permite. Ela não fala eu permito, Deus permite. Ela fala suavemente permite. É você, sou eu que tenho a chave para abrir essa porta. Está em meu poder abrir essa porta para que a mansidão domine as minhas emoções. E isso nos lembra aquele rapaz maravilhoso chamado Jesus, né? Que ele nos disse o quê? Bem-aventurados, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Então, se a gente, recapitulando, reconhece as bênçãos de Deus, ver Deus em toda a sua criação, a partir daí começa a galgar os nossos passos, olhando para dentro da gente, organizando a nossa bagunça interna. Por consequência, a gente vai viver com alegria. E viver com alegria é o terceiro e último capítulo que a gente vai abordar aqui hoje, desse livro que é maravilhoso. Então, mais uma vez, olha quem chegou, Aurélio. E a gente foi atrás de ver o que é que a alegria significa. Várias definições, escolhi só duas. A primeira, estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento. Segunda, ação de se divertir, de se entreter ou de alegrar alguém. Isso é alegria. E quando a gente começa a ler Joana, a gente entende que Joana e a espiritualidade sabem dos desafios que nós enfrentamos quando estamos encarnados, gente. Eles sabem. Eles sabem que a gente tem que acordar cedo, que muitas vezes tem que enfrentar ônibus lotado, trânsito cheio, gente mal-humorada, às vezes é a gente mal-humorado, né? Pagar a conta, fazer feira, e por aí vai, tratamento médico. Eles sabem de tudo isso. E aí a gente se pergunta, como é que a gente vai viver com alegria desse jeito, minha gente? Com tanto desafio todos os dias? Aí é que está o desafio, né? Aí é que está o desafio, aí é que está o pulo do gato, que a gente precisa colocar em prática. E quando a gente começa a ler esse capítulo, Joana também é realista, ela entende o nosso lado. E ela diz o seguinte, olha o que ela diz. Quando o indivíduo introverte os sentimentos e deixa-se vencer pela carranca, os conflitos que o aturdem dificultam-lhe o discernimento em torno dos valores legítimos da existência. Joana fala bonito, né, gente? Eu diria assim, para facilitar, eu diria, olha, meu amigo, quando você decide viver fazendo cara feia para a vida também faz cara feia para você. E você começa a perder um pouquinho o discernimento, a capacidade de entender, de perceber o que se passa em sua volta e das lições que estão ali, loucas para serem aprendidas por você, também quando as dificuldades se apresentam, né? E aí, Joana nos recomenda, busque alegria. A gente se pergunta, mais uma vez, não é um autoquestionamento? O que é buscar alegria para você? Para mim, eu fiz uma pequena listinha, porque eu imito Joana, tá, gente? Joana faz listinhas, eu também faço. Então, a primeira listinha que eu vou apresentar a vocês é essa, de busque a alegria. Vejam se vocês acham alegria com essas coisinhas que eu vou mostrar. O primeiro é faça uma caminhada. Se fosse minha mãe, de jeito nenhum, não há alegria nisso. Mas se não é uma caminhada, é uma natação, é uma dança, é um esporte. Quando a gente se coloca em movimento, aqueles hormônios do bem-estar, dopamina, ocitocina, se fazem presente e a gente começa a ter uma vida mais suave, mais alegre. O segundo ponto é medite. De jeito nenhum. Meditar, ficar meia hora parado, olhando para o tempo, sem pensar em nada, jamais. Eu tenho mais o que fazer. Deixa eu contar uma coisinha a vocês. 3 minutos já faz diferença.
E não precisa ficar sem pensar em nada, primeiro porque isso é impossível. O que você vai fazer é respirar fundo, observar os seus pensamentos, aqueles que vêm, aqueles que vão, não se agarrar a nenhum deles. Se ficar difícil, coloca uma musiquinha tranquila, de fundo. Se dê de presente esses 3 minutos. Meia hora eu acho difícil, mas 3 minutos eu acho que todo mundo tem para se dar. Experimente. Daqui a pouquinho você me conta se deu algum resultado, tenho certeza que vai dar. O terceiro é estabeleça objetivos realistas. Se eu quiser, nessa encarnação, ser cantora lírica, eu tenho um grande problema. Porque eu não vi adaptada para isso. Então, eu preciso ter objetivos realistas. E, a partir daí, traçar metas. E, aos poucos, pouco a pouco, galgando, conquistando essas metas. E, no final, eu tenho uma vida menos frustrante. Passe tempo com seus amigos. Ah, todo mundo trabalha. Não tem tempo para isso, não. Verdade, eu demoro a ver meus amigos. Todo mundo está trabalhando, enlouquecido. Mas hoje em dia existe uma coisinha chamada celular, não é? Manda uma mensagem, se faça presente, pergunte como é que ele está. Manda uma figurinha engraçada, manda um vídeo que você viu, que foi edificante para você. Isso traz alegria para a sua vida e para a dele. Esse é autoexplicativo. Abrace. Às vezes a gente tem vergonha. O que é que vão pensar de mim? O que é que fulaninha vai entender se eu for lá e der um abraço? Vai compreender errado. Gente, vamos nos desamarrar dessas limitações e demonstrar o nosso amor, o nosso afeto. Porque um dia a gente vai querer dar aquele abraço que a gente nunca deu. E por algum motivo não vai ser mais possível. Busque perdoar. Por que é que a gente colocou busque perdoar e não perdoe? Porque muitas vezes a gente romantiza o perdão. A gente acha que perdão é uma coisa muito fácil, muito instantânea de conseguir doar, de conseguir dar. E não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente busca perdoar porque o perdão é um processo, é uma longa caminhada. O perdão, eu já vi uma frase que é: o perdão não é uma corrida de 100 metros, é uma grande maratona. Só que a gente precisa galgar os nossos passos devagarinho, conquistando ao longo da caminhada, dar esse perdão, nem que seja processualmente, porque assim será. E assim a gente vai viver de forma mais leve, mais alegre. E por último, diferencie problema de contratempo. Isso eu vi numa palestra do Rossandro Klinger. Vocês conhecem? Maravilhoso. Eu não sei se ele usou de fato as palavras problema e contratempo, então me perdoem, mas essa é a mensagem que ele quer passar. Ele quer dizer que a gente, às vezes, usa uma energia gigantesca para resolver uma questão, que é uma questão tão pequena, e a gente se desgasta, cansa, para resolver algo que se resolve, por exemplo, colocando um band-aid, colocando um esparadrapo. Enquanto que um problema requer o quê? Um tratamento médico mais longo, algo que vai, de fato, demandar um desgaste maior. Então, ele diz que quando a gente consegue diferenciar problema de contratempo, a gente começa a colocar o nível de energia solicitado para aquela situação. E, a partir daí, a gente começa a viver de forma mais suave. E esse é o objetivo, né? Não precisa ser tão doído, mas está nas nossas mãos. A gente é que tem que permitir, como Joana disse, né? E aí, gente, para quase concluir esse capítulo e também a palestra, Joana nos diz o seguinte, e eu vou ler para vocês, eu não consegui cortar porque é tão maravilhoso e tão real, tão realista, que precisa ser compartilhado isso. Então ela fala assim: a alegria é tesouro da vida que deve ser buscada e vivenciada, em razão das bênçãos que proporciona. Isso, porém, não quer dizer que não ocorram momentos de preocupação, de tristeza, de ansiedade, de receio, perfeitamente naturais no comportamento saudável, que em vez de uma linha horizontal, possui os seus ascendentes e descendentes emocionais, dentro, no entanto, dos padrões do equilíbrio. Como eu disse, Joana fala muito bonito. Resumindo, ela quis dizer o seguinte: sejamos alegres apesar de, e não só por causa de.
E nesse capítulo, ela mostra alguns exemplos de vida que, apesar das suas limitações, não abriram mão daquilo que os faziam felizes. Um desses exemplos é eu não sei falar francês, tá? Então é Louis Pasteur, ou algo parecido. E ela fala que ele tinha um grande problema com tuberculose, mas que mesmo assim ele continuou nas suas pesquisas na área das bactérias. E eu acho que é por conta dele que a gente hoje em dia toma leite pasteurizado, né? E não adoecemos com isso. Um outro que ela cita também é o Beethoven, que apesar das suas limitações auditivas, ele compôs obras inesquecíveis, e ela cita a 9ª Sinfonia de Beethoven também. Então, pessoas que viveram com alegria, apesar dos pesares. E aí, eu enganei vocês um pouquinho, porque eu falei que seriam só 3 capítulos, mas eu fiz uma pequena inserção de um outro capítulo chamado Ciladas. Nesse capítulo, que se chama Viver com Alegria, porque nesse capítulo Ciladas, Joana ela faz mais uma listinha que a gente chamou de cartilha do bem viver, né? E eu acho que essa cartilha do bem viver se complementa muito e nos ajuda também a viver com alegria, que é esse que a gente está abordando com vocês agora. Então, só para citar a listinha, a cartilha do bem viver. Ela diz o seguinte: para a gente viver bem com alegria, nunca desanimes. Quanto mais responsabilidade tenhas, maior será o cerco em volta dos teus passos. Lembrei até do Homem-Aranha, né? Do tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Sê fiel ao objetivo que persegues. Dulcifica-te e age com bondade. Deixa de amargura. Nunca revides, mesmo quando agredido. Ora e confia. E com essa inserção da cartilha do bem viver, Joana então encerra o capítulo Viver com Alegria, dizendo o seguinte: a alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Pessoas gratas costumam ser mais felizes, mais alegres. Enquanto eu li esse capítulo e vi que ela usou essas histórias de vida, Louis Pasteur, Beethoven, eu lembrei desse rapaz aqui. Eu não sei se alguém já ouviu falar, ou já viu na internet, né? O nome dele é Nick. Eu não sei pronunciar o sobrenome, eu diria Vujicic, mas eu vi também Wojciech, então que ele me perdoe se ele assistir essa palestra. E o que é que a gente pode dizer sobre ele? Ele nasceu na Austrália. Ele é um palestrante motivacional, ele é casado, tem 4 filhos. E ele, eu acredito ser o maior dos exemplos, ou um dos maiores dos exemplos, na nossa contemporaneidade, dessa viagem que Joana nos sugeriu fazer essa noite. Porque na vida do Nick, ele precisou reconhecer as bênçãos de Deus, ele precisou olhá-las, descobri-las. Ele precisou trabalhar aquilo que estava adoecido dentro dele tão profundamente. E a partir daí, ele começou a viver com alegria. E por onde esse homem passa, ninguém fica triste. Para que vocês saibam mais sobre ele, ele nasceu com tetra-amília. O que é que isso quer dizer? Ele não tem nem os braços e nem as pernas. Ele é um fundador de uma ONG chamada Vida Sem Membros. E nessa ONG, ele procura conscientizar, procura incentivar, trazer força para pessoas que convivem ou que têm tetra-amília, assim como ele. E ele trata de temas como deficiência, esperança, sentido da vida, fé e tantos outros temas. Então, gente, eu queria mostrar um videozinho para vocês. Seriam 4 minutos. Vocês conseguem ver comigo? 4 minutinhos. E nesse vídeo, a gente vai ver personificado, em exemplo, em 4 minutos, tudo que eu tentei falar e mesmo assim ainda não consegui. Porque ele é que vai deixar a mensagem final. É nele que a gente vai ver tudo isso que Joana e Jesus nos propõem e que a gente pensa ser impossível, mas não é impossível, é viável. Então vamos assistir? Eu não sei se quem está em casa vai conseguir ver. O que torna uma pessoa extraordinária?
Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Vujicic, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos, quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem um braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito?" Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou e não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse: "Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem?" Então eu disse: "Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo." Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: "Eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira?" E aí, eu me virei mais 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse realmente feito aquilo, visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse: "Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo." E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram: "Por que este homem nasceu cego?" Jesus disse: "Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus." Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: "Toda a escritura é divinamente inspirada. E eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido." Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. Essa é a questão. São 4 minutos que eu decidi mostrar para vocês. O vídeo original tem 12 minutos. Recomendo a todos a buscar na internet. É maravilhoso, é uma lição de vida. E esse homem, o Nick, ele fez essa viagem para dentro. E ele conseguiu se reconfigurar. E é essa a proposta de Joana, e é essa a proposta de Jesus. Que a gente se reconfigure para seguir. E para deixar uma frase final, nessa noite de hoje, para que a gente leve para casa e busque se fortalecer ao longo da caminhada, a gente deixa a seguinte frase, inspirada nessa imagem, que diz o seguinte: viver é se transformar e servir. Obrigada, gente. Boa noite a todos.